Vamos pensar, vamos dar início então ao nosso curso, exercícios FUMARC. Vamos pensar qual é a postura da FUMARC. Aqui presencialmente eu acabei de conversar com os alunos que eu fiquei muito contente em relação à forma como os alunos gabaritaram a prova do MPU, que foi CESP, né, que é uma banca também muito pesada, mas nós tivemos grandes retornos, os alunos conseguindo fechar a prova, tanto analista quanto técnico. E isso é um grande sabor receber isso dos alunos, né, que eles conseguiram fechar uma prova. Da mesma forma, vamos agora nos esmerar para que vocês consigam fechar a prova FUMARC, ok? FUMARC apresenta um perfil muito diferente das outras bancas. Eu vou explicar agora no início para vocês o perfil da FUMARC e vou corroborar com questões para que vocês possam visualizar fisicamente o perfil da FUMARC. É uma banca que vocês devem tomar muito cuidado porque é uma banca atualizada. Como assim já será uma banca atualizada? Tudo que há de discussão no mercado, ela se insere nessa discussão. Então, por exemplo, é uma banca que tem entrada linguística, veemência linguística. É uma banca que não trabalha com conceitos antigos. Dependendo do concurso que ela se programe, o certame que ela se programe a elaborar, ela tem perspectivas diferentes de atuação. Não é uma banca que tem um horizonte fechado, uma visão fechada e que se comporte de forma unitária todas as vezes. É uma banca que nós teremos que ter um pouquinho de preocupação. Por quê? Por exemplo, só para que vocês entendam a diferença. Se a FUMARC vai elaborar uma prova de área da educação, Secretaria de Educação, como ela já fez, Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais foi a FUMARC, né? Agora, né? Bem próximo, né? Em 2017 ou 2018. Então, ela elaborou uma prova, ok? Essa prova está publicada em 2017, prova aplicada em 2018. Essa prova trouxe várias perspectivas da Base Nacional Comum Curricular, que foi agora uma diretriz aprovada, agora uma lei aprovada recente. A banca já incorporou na prova. Então, o que ela fez? Ela fez um recorte das bases nacionais comum curriculares, das perspectivas, ok? Das diretrizes, colocava um texto e fazia, na questão, a junção dessa diretriz com o texto para que o aluno respondesse. Se é uma prova, por exemplo, FUMARC, escrivão da Polícia Civil, a perspectiva de cobrança é completamente diferente. Então, não adianta, por exemplo, um aluno vai prestar uma prova da FUMARC, não adianta ele baixar provas FUMARC. Ele tem que fazer primeiro uma prévia, uma seleção. Por quê? Essa seleção tem que ser condizente com o estilo de função, com o estilo de cargo, com o estilo de concurso, com o estilo de certame. Entenderam? Então, por exemplo, a mesma banca, se ela for elaborar uma prova na área da educação, a perspectiva dela de cobrança é totalmente diferente da perspectiva de cobrança numa área policial. Então, MPU, ok, diferente, foi CESP. Agora, escrivão da Polícia Civil, FUMARC, gente, ela vai entrar de forma muito forte em algumas frentes. Por exemplo, provas que são direcionadas para a polícia são provas tradicionais. Então, são provas que cobram dos alunos tipos de oração. Oração reduzida, oração desenvolvida. Geralmente, nesse tipo de questão, a FUMARC coloca um trecho e pede para que o aluno decifre, que o aluno enxergue, conte quantas orações existem naquele trecho. E se essas orações encontradas, se elas são reduzidas, se elas são desenvolvidas, a classificação interna da oração. Ela não faria isso se fosse um concurso na área da educação. Porque ela quer saber se aquela pessoa que vai direcionar um corpo docente, de alguma forma trabalhar na docência, se ela raciocina com base na política pedagógica de ensino. Entenderam a diferença? A perspectiva dela muda em consonância com o tipo de certame. Por exemplo, escrivão da Polícia Civil. Qual a perspectiva de tradição da banca? Alguma coisa ela mantém de perfil, porque é a identidade da FUMARC. Então, por exemplo, é uma banca que adora trabalhar com processos linguísticos. Anáfora, catáfora. Ela não vai deixar de cobrar. Não vai deixar de cobrar. Ela não precisa cobrar um nome para o aluno. Mas ela fala assim, um pronome esse retomou partes textuais. O SS só retoma. Entenderam? Então, assim, ela dá um jeito de cobrar outras formas. A raiz ela mantém, só que ela consegue, dentro dessa raiz de concurso, de elaboração de concurso, trabalhar perspectivas em consonância com o edital. É essa a diferença que o aluno tem que ter até na hora de escolher um exercício para fazer. Outra coisa, não adianta estudar com prova antiga da FUMARC. Ok? Não adianta estudar com prova antiga da FUMARC. É melhor o aluno pegar assim, na área da polícia, provas mais recentes. Por exemplo, Jacira tem um concurso agora que é escrivão da Polícia Civil, FUMARC.
Vamos trabalhar como exemplo, ok? Como foco. Tem o escrivão da Polícia Civil, que é FUMARC. Vou pegar, então, a prova antiga da Polícia Civil e escrivão. Ô, gente, vocês podem pegar para ter uma noção de como a prova foi feita. Mas ela vem com uma outra forma de cobrança. A banca não é boba, a banca é atualizada. Então, uma prova que foi lá em 2008 não tem a mesma perspectiva de cobrança agora em 2018, 2019, 2020. Entenderam que ela vai trabalhar de forma diferente? Não tem jeito. Ela segue o carro-chefe de entender que em questões que são voltadas para a polícia, ela tem que cobrar uma gramática mais tradicional, mas ela cobra com lógica. Você sabe onde ela vai apertar o aluno? Não é em gramática. Texto. Podem esperar uma puxada mais brusca em texto. Ela trabalha, qual é o perfil da FUMARC? Trabalhar com textos longos. Então, a gente tem que se preparar também para isso. Como vai ler esse texto, como vai fazer com esse texto. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um escopo da FUMARC aqui no quadro para que vocês possam acompanhar comigo todos esses pontos que eu fui dizendo a vocês, porque uma coisa é falar, outra coisa é registrar, concordo, né? Para que vocês visualizem. E assim que vocês tiverem entendido o funcionamento da banca, eu pego as questões e nós damos início à correção, tá bom? Para que vocês possam, por meio das questões, visualizar o perfil da banca. É interessante que vocês façam da mesma forma como foi feito, por exemplo, pelos meus alunos, pelos meus outros alunos, lá no MPU, que foi a prova CESP. Nós tivemos um curso em que a banca foi estudada, a banca foi entendida qual é a postura frente às questões e como o aluno deve responder. É a mesma coisa na prova da FUMARC. Como o aluno deve agir nas questões da FUMARC. O que ela cobra, o que ela gosta de cobrar. Em que caminho ela não vai entrar, porque não é a perspectiva dela. Tá, joia? Ok? Para que vocês possam ter uma noção do que a prova pode cobrar. Tá? Porque, ó, o edital vem enorme, né, gente? Concordo? O edital vem enorme. Quando a FUMARC entra para elaborar um edital, ela coloca exatamente conteúdos assim, de A a Z. Né? Ela tem um edital muito pesado, é um edital enorme. Então, o aluno não consegue, às vezes, estudar tudo com a mesma pertinência de conteúdo. Professor, aquele encontro lá de revisão, acho que... Vamos entender, então, o perfil da FUMARC. Vamos lá, perfil FUMARC. É uma prova, uma banca que trabalha sempre com perspectiva linguística. Então, ela sempre vai trazer conceitos linguísticos. Dentro desses conceitos linguísticos, dois se destacam, ok? Anáfora e catáfora. Levando em consideração que a anáfora sempre retoma conteúdo e a catáfora insere conteúdo, concordo? Então, ela traz essa perspectiva de cobrança. Dentro dessa noção linguística, é uma banca que irá trabalhar com vocês alguns conceitos. Por exemplo, ela adora isso aqui, ó. Conceitos prévios. Todas as vezes que a banca traz, no interior da questão, a palavra conceitos prévios ou conceito prévio, tenham mais carinho com a questão, tenham mais domínio em analisar a questão, porque geralmente o conceito prévio é um termo linguístico que os linguistas utilizam para dar a ideia de que a pessoa traz ali toda a sua bagagem cultural para interpretar aquele texto. Então, é um conceito que não é um conceito antigo. É um conceito, a linguística é uma ciência relativamente nova. Então, é um conceito que se faz presente nas provas da FUMARC, ok? Então, por exemplo, apareceu uma questão assim, ó, o conceito prévio, segundo o autor, torna-se necessário que o conceito prévio, falando em conceito prévio, para na questão, dá uma olhada com frieza, porque aquela questão pode ser uma questão vantajosa para se marcar, ok? Claro que não é porque apareceu a palavra conceito prévio que eu já vou marcar a questão como correta, concordo? Mas eu vou olhar com um certo carinho. Todas as vezes em que haja, numa dada questão, algum termo linguístico, eu paro e olho com carinho, porque eu vou entender que é uma banca atualizada, concordo? Não é uma banca que trabalha com conceito antigo, tá? Outra coisa que a banca faz demais, ela trabalha com termos que ficam elípticos. Deixa eu trocar aqui de pincel que está muito claro. Com termos elípticos. Ou seja, como assim termos elípticos? Ela traz, por exemplo, elipse oracional. Ok? Então, ela pergunta para o aluno a quantidade de orações. E aí, quando ela pergunta para o aluno a quantidade de orações, às vezes o aluno não vê uma oração que ficou intercalada.
uma oração que ficou subentendida, ok? Então, ela traz o conceito de termos elípticos. Outra forma que ela traz, as relações de linguagem. Nessas relações de linguagem, o aluno precisa identificar que a língua passou por diversos avanços, por exemplo, por diversas modificações, né? Um processo diacrônico, um processo diatópico, um processo diafásico e um processo diastrático. Isso dentro de uma perspectiva que é linguística. Ou seja, vamos abrir o leque, porque se a banca trouxer algum termo linguístico que vocês não têm o domínio, vocês às vezes perdem a questão por desconhecer a simbologia daquele nome, o significado daquele nome, tá? Então, assim, vamos nos garantir. Quando fala relações de linguagem, o que o aluno tem que entender? O nosso processo de linguagem, seja essa linguagem escrita ou essa linguagem falada, essa linguagem oral, ela sofre modificações que pode ser, né, decorrente. Essas modificações elas podem ser decorrentes de um processo diacrônico. O que é um processo diacrônico? Olha, de cronologia, observaram? Crônico, cronologia. Processo de tempo. Antigamente as pessoas falavam coisa, hoje em dia elas falam o quê? Coisa, não é? Então, isso é um processo o quê? Diacrônica, né? Por exemplo, as pessoas na antiguidade falavam assim, acá tudo está bem, acá, nós não falamos acá mais, nós falamos o quê? Aqui, processo o quê? Diacrônico, ok? São as modificações relacionadas à língua no decorrer dos anos. Então, por exemplo, às vezes, isso aqui aparece no interior de uma dada questão, ok? E aí não tem a ver, tenta entender o seguinte, isso aqui é um sistema interno da FUMARC. Não importa se é na área da educação, não importa se é na área de escrivão da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, não importa qual é a área, isso aqui é a FUMARC em si trabalhando, ok? Então, por exemplo, ela gosta de citar esses nomes no interior das questões. Quando eles aparecem, geralmente o pessoal elimina a questão, fala que a questão está errada por desconhecer o sistema interno. Então, quando a língua passa por um processo de modificação ao longo dos anos, esse processo é chamado de diacrônico, ok? Joia. Vamos aqui pensar, diatópico, tópico, pensa assim, ó, região para região, tópico, ok? Região para região. Então, as regiões brasileiras, elas têm formas diferentes para uma dada palavra, concordo, né? Então, por exemplo, inhame, aipim, é um processo o quê? Diatópico. É uma mudança regional. Aqui é uma mudança cronológica, aqui é uma mudança o quê? Regional, ok? Uma mudança regional. Vamos pensar aqui, olha, diafásico. Diafásico tem a ver com as fases. Diafásico, fases. Aqui internamente, gente, vocês conseguem detectar qual é o significado da unidade, tá? Então, quando você fala processo diafásico, são as fases. Por exemplo, uma criança de 5 anos, ela não tem o mesmo processo linguístico de uma criança de 10 anos, de um adolescente de 15, né? Nós mesmos, quando temos uma certa idade, a nossa fala vai modificando em prol dessa idade. Então, processo o quê? Diafásico, ok? São as fases nas quais a pessoa ou a sociedade vai se incorporando e vai acarretando modificações internas na fala ou na escrita da mesma. Diastrático, isso aqui vem de stratum, stratum social, são as classes sociais. Esse aqui e esse aqui são os mais explorados pela FUMARC, ok? Jacira, como você já viu esses dois itens explorados pela FUMARC? Quer ver como que é fácil? A FUMARC traz uma crônica, porque é uma banca que adora trabalhar com gêneros textuais. O carro-chefe da FUMARC é texto, é gênero textual, não é gramática, é gênero. E ela traz uma crônica para o aluno, e dentro dessa crônica, personagens de classes diferentes. Cada um com uma fala diferenciada. E ela pergunta assim, ó, assinale a opção em que haja processo diastrático. O aluno olha e fala assim, o que ela está pedindo? Não entendi. Ok? Ou seja, o processo diastrático seriam o quê? Falas provenientes de classes o quê? Diferentes. Né? Outra questão que ela já elaborou,
também em cima de crônica. Geralmente ela usa a crônica para fazer isso. Ela se apoia na crônica para fazer. Pega uma crônica e pergunta ali para o aluno. Fala, olha, houve processo de variação linguística no interior da unidade, assinale. Essa variação linguística que a banca faz referência sempre é em processo o quê? Diastrático, onde ela mais entra, tá? Então, ou ela caminha muito para o processo diacrônico, ou ela caminha muito para o processo o quê? Diastrático. Combinado? Tá? Joia. Outro problema aqui, ó, outra relação interna na FUMARC. FUMARC trabalha uma perspectiva, trabalha uma vertente gramatical muito específica. O que a FUMARC gosta de cobrar na perspectiva da gramática? Quando vocês forem fazer as provas, tentem trabalhar provas, porque vocês não vão trabalhar com provas antigas, né? Existe aí um esquema de uns 5 anos do curso para o qual vocês vão prestar, contando da data que vocês vão prestar o curso para trás, uns 5 anos, é uma data boa. Para trás, não se pega a prova assim, ok? A não ser que o aluno tenha curiosidade. Já, Ciro, eu vou fazer escrivão da Polícia Civil, eu quero saber como foi minha prova, a prova antiga. Você vai só sanar uma curiosidade, porque a banca vem com uma outra perspectiva, ok? Ela mantém o eixo, mas atribui formas diferentes de cobrança. Dentro da vertente gramatical, qual é o vigor da FUMARC? A FUMARC adora trabalhar com orações. Então, olha o que ela faz aqui, ó. Ela pega um trecho para cobrar em cima desse trecho 2 relações, ok? Então, ela pega partes da prova, trechos da prova, para cobrar de vocês 2 perspectivas em linhas de frente. Classificação de orações é uma banca que o aluno tem que saber, sim. Precisa saber a classificação das orações? Subordinada, substantiva, adjetiva? Sim, vai precisar, sim. Classificações das orações. E aí, ela trabalha em cima também da pontuação. Geralmente, nesse trecho, ela vai conciliar a classificação da oração em cima da pontuação. Ok? Então, ela fala assim, ó, a vírgula foi empregada no trecho com o objetivo de separar 4 orações, 3 orações, 2 orações. 2 que eram adjetivas, explicativas, e uma que era uma adverbial deslocada. Entenderam que ela vai fazer isso? Aí, vou mostrar para vocês qual é o critério mais fácil para responder esse tipo de questão. Esse tipo de questão demanda tempo demais. Porque para achar todas as orações que a banca falou, o aluno demora ali uns 5 a 6 minutos naquela questão. Não pode, ok? Então, existe uma forma mais prática aqui de nós trabalharmos, tá bom? Então, geralmente, ela coloca um trecho, pede a classificação e pontuação. Nessa perspectiva gramatical, olha o que ela faz também em relação à abordagem. Ela pode cobrar período simples, as funções do período simples dentro de partes de trechos em que haja período composto. Então, por exemplo, o aluno se perde um pouco nesse esquema aqui. Ela pega um período composto e pergunta dentro daquela oração que era composta, naquele período composto, por exemplo, dentro da oração subordinada, se a palavra X funciona como complemento do verbo tal. No interior. Então, ela faz uma perspectiva de período simples no interior de um período que composto, ok? É a abordagem da banca. Outra coisa que ela vai cobrar nessa vertente gramatical, conjunções. Tenham cuidado com o emprego dessas conjunções, tá? Porque é uma banca que trabalha algumas vertentes gramaticais em postura mais tradicional, mas pelo eixo da prova, ela conseguir também trazer à tona conceitos que são conceitos atuais, a banca consegue aqui dentro dessas conjunções fazer com que haja acumulação de sentido. Então, por exemplo, ela pega uma conjunção que é de condição e pergunta se no interior dessa conjunção de condição se existe uma relação causal. Ela consegue aglomerar sentido aqui dentro, tá? Joia. Caminha comigo aqui, vamos lá. FUMARC. Texto, vertente textual. Isso aqui, gente, é o carro-chefe da FUMARC, ok? Vertente textual.
Aqui nós temos diversas dicas, diversas formas para trabalhar, que são formas exclusivas para a FUMARC. Algumas entram em consonância com outras bancas, mas algumas posturas são relativas apenas à FUMARC, tá? Eu vou pedir a vocês que tenham muito cuidado nessa partezinha aqui. A FUMARC é uma prova, tanto quanto grande, é uma prova da ESAF. Os textos são grandes, só que os textos da ESAF são textos mais... Exatamente, o conteúdo é mais pesado. Os textos da FUMARC, o conteúdo não é pesado. Mas justamente aí que ela engana o aluno. Por quê? Como é um conteúdo mais leve, a pessoa lê sem tanta atenção. Ela lê solta. Não pode fazer isso. Tem que ser uma leitura direcionada. Então, por exemplo, não funciona para a FUMARC, não funciona para a FUMARC. Ler as questões primeiro, ler o enunciado da questão primeiro, para depois ler o texto. Para a FUMARC não funciona. Isso funciona, por exemplo, para uma Ciências Gran Rio, uma FUNRIO, provas pequenas. E algumas provas da Fundep, aí pode funcionar. Mas, por exemplo, FUMARC, não adianta querer ler a questão primeiro, o enunciado da questão, para depois ler o texto. Se vocês forem fazer isso, vocês vão se perder. Principalmente porque é uma banca que trabalha, por exemplo, ela pega um trecho, vamos supor, existem 2 textos dentro da prova. Ela pega o trecho de um texto, o trecho de outro texto e pede ali a relação dos 2. Então, o aluno não adianta. E os enunciados são grandes, as questões são grandes. Então, não adianta, não dá para perder esse tempo, tá? Não é o critério certo para esse tipo de banca. Como que a leitura tem que ser feita aqui? Para uma prova, por exemplo, área da educação, FUMARC para elaborar, o que o aluno teria que entender? Vem uma prova enorme, mas eu tenho que enxergar na prova em toda qual é a Base Nacional Comum Curricular, que era o carro-chefe do concurso na Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, por exemplo. Uma prova como escrivão da Polícia Civil, escrivão, o que eu tenho que fazer? De acordo com o cargo, eu mudo ali o mapeamento da banca. Se fosse uma prova como escrivão da Polícia Civil, esse aluno ele tem que ler o texto tentando identificar no interior dele. Olha, o que o aluno vai buscar no interior. Não é para ser grifando conjunção, como o aluno faz na prova como Consulplan. Na prova como Consulplan, o aluno sai grifando conjunção, porque a banca gosta de conjunção, tem que fazer isso mesmo. Agora, CESP é diferente, FUMARC é diferente, são bancas diferentes. O que você faz com a FUMARC? Na hora de ler o texto, olha o que você identifica lá dentro do texto. Causas e consequências. Agora, prestem atenção, não é para sair marcando. Eu não estou pedindo para o aluno buscar lá no interior do texto conjunções de causa e conjunções de consequência. Não estou falando isso. É o sentido, ok? O investimento na área educativa nos propicia algumas melhorias em vários setores. Então, o investimento traz como resultado a melhoria em vários setores. Então, a melhoria em vários setores seria a consequência. O investimento seria o quê? A causa. O texto da FUMARC, ele tem que ser mapeado em causas e consequências, ok? Um outro sentido muito forte aqui na FUMARC é o sentido temporal. Porque, geralmente, uma banca que trabalha com 2 tipologias textuais em linha de frente. É uma banca que trabalha com a tipologia textual narrativa, muito forte, e trabalha com a tipologia textual dissertativa argumentativa, muito forte. Então, ela traz essas 2 tipologias. Essas 2 marcas são marcas muito fortes para ambas as tipologias, ok? Então, ao ler o texto, o que eu já faço? De alguma forma, eu já identifico o quê? Causas e consequências, e já identifico todas as relações o quê? Temporais. Tá? Eu já leio o texto tentando achar isso no interior dele, para mapear o conteúdo mais fácil, ok? Outra coisa que é importante aqui para o aluno fazer nessa relação de texto. Essa parte temporal aí seria... Essa parte temporal, Jéssica, como é estabelecida no texto? Ela pode ser estabelecida por meio de advérbios, ela pode ser estabelecida por meio de datas, ok, Brasil? Em 1958, ela pode ser estabelecida por meio de datas. Quando existem datas, geralmente a banca confronta um período com o outro. Aí ela traz assuntos que eram concernentes a um período, quando na realidade o autor retratou para outro. Tá? Então, por exemplo, em relação temporal, pode ser em oração adverbial, pode ser com advérbio puro, pode ser com data, ok? Pode ser essa relação temporal uma relação de ordem. Primeiro fator, tananana, já o segundo fator, aqui na relação temporal, você tem no texto uma relação ordenativa de conteúdo. Ok? Deu para entender como é que seria? Tá? Diferente do CESP, tem aquela quebra, né?
é diferente do CESP. O CESP, com trabalho e viés temporal, tem uma postura totalmente diferenciada de uma FUMARC. A FUMARC usa a relação temporal para dar continuidade aos conteúdos, continuidade aos argumentos, continuidade às informações que foram tratadas. O CESP, quando usa a marca temporal, ela usa para fragmentar as relações, para mostrar até aqui vem um conteúdo positivo, daqui para frente vem um conteúdo que é negativo, relações que se opõem. É a mesma estratégia com finalidades o quê? Diferentes, tá? Por exemplo, essa relação temporal eu ensinei os alunos do MPU no CESP. É uma relação muito válida, mas no CESP é diferente a abordagem. Na FUMARC, ela trabalha a relação temporal como marca linguística. Então, por exemplo, primeiro ocorreu isso, segundo aquilo, tá joia? É importante vocês terem essa ordem pensada. Outra coisa, nas questões da FUMARC. FUMARC é uma banca perigosa porque, pelo enunciado, você já observa algumas nuancezinhas. Se ela colocasse a questão que melhor representa... Gente, quando ela falar isso, pode ficar atento, porque você tem ali duas questões corretas, no mínimo. Mas existe uma que é mais do que completa. A que melhor representa é a FUMARC que faz isso. Ok? Por exemplo, a FCC é uma questão em 100. FUMARC é uma questão em 5 provas. Tá? Então, assim, a proporção é muito diferente. Marque a opção que melhor represente a afirmativa feita pelo autor. Marque a opção que retrate de forma mais pontual a temática desenvolvida pelo autor. Ou seja, quando ela falar melhor, mais, significa assim, você terá, no mínimo, 2 questões do quê? Corretas. Mas você tem que marcar aquela que é a mais do quê? Completa. Qual que é a mais completa? Aquela que vem ao encontro do tema. Aquela que mostra de forma declarada qual é o tema do texto. Ok? Se, porventura, vocês tiverem dificuldade em saber sobre o tema do texto, aqui vocês conseguem usar uma estratégia que foi ensinada lá na prova da Consiplan, por exemplo, que não cabe na prova do CESP. Porque o CESP trabalha com fragmentos de texto. FUMARC, não. Consiplan, não. Ok? Então, por exemplo, Jacira tem muita dificuldade em achar o tema do texto. Muita dificuldade. O tema, gente, nessas provas de concurso, principalmente de FUMARC, que são textos muito longos, eles fazem geralmente esse movimento tangencial. Eu vou falando de coisas paralelas até chegar ao verdadeiro tema. Então, o que eu posso me antever? Eu posso me preparar sempre, porque são questões grandes, não são questões grandes? E textos grandes? O que esse aluno pode fazer para rapidamente entender o conteúdo que foi retratado ali, buscado, demonstrado, para já ler a prova com mais consciência? Lê primeiro a conclusão do texto. Ah, Jacira, mas que loucura. Lê primeiro a conclusão do texto. Para cá serve, gente. Uma prova como FUMARC, FUNDEP, ESAF, Consiplan, essa estratégia serve. Não serve, por exemplo, se for uma prova como CESP. Posturas diferentes, critérios diferentes. Leia a conclusão primeiro. Ah, Jacira, o texto era gigante, a conclusão vem em 3 linhas. Leia o parágrafo que o quê? Antecede. Por quê? Essa informação, geralmente, essa prévia da conclusão, vem no parágrafo anterior. Ao ler a conclusão, você não vai ler a conclusão só por ler. Tem que ser uma leitura direcionada. E essa leitura direcionada te pede para encontrar 3 critérios. Do que foi falado, isso aqui eu ensinei, por exemplo, matéria isolada. Né? Do que foi falado, como foi falado e qual era a opinião do autor. Ok? O encontro dessas respostas te garante qual é o tema. Jacira, mas e se minha prova tiver mostrado o tema no início do texto? Joia, vai reforçar na conclusão. Ela tem que reforçar na conclusão, gente, porque a conclusão é o encerramento do texto. Se a conclusão vier muito pequena, você já sabe que esse encerramento se fez presente no parágrafo quê? Anterior. Ok? Então, isso aqui, do que foi falado. Isso aqui, por que é importante? Mas isso aqui não responde de forma suficiente o tema. Isso aqui, geralmente, o aluno extrai identificando o assunto. O aluno ele precisa entender que existe uma diferença entre assunto e tema. Senão ele erra por bobeirinha. Tema é uma especificidade, é algo específico.
é um recorte do assunto. O assunto é um aspecto geral. Ok? Então, por exemplo, quando eu falo sobre policiamento, eu tenho um assunto. Agora, quando eu falo as atuações inerentes a esse policiamento, eu teria o quê? O tema. Entenderam? O tema é um recorte de dentro do assunto, uma perspectiva trabalhada dentro do assunto. E aí, por exemplo, geralmente o aluno lê o texto e só fica com isso aqui, ó, do que foi falado, para achar o tema. Aí ele encontra o quê? O assunto. Fumar, que é esperta, ela está preparada para uma questão ser o assunto, a outra questão ser uma extrapolação e a outra ser realmente o tema. E o aluno geralmente fica em dúvida entre o assunto e o tema. Deu para entender que não pode fazer isso? Você precisa, além de identificar do que foi falado, foi falado sobre policiamento. Beleza, mas o que dentro desse policiamento? O que foi discutido? Outra coisa, qual era a opinião do autor? Ele era favorável a esse policiamento ou não favorável a ele? Ok? Ele falou bem ou não falou bem? Isso aqui é importante demais, porque algumas questões da FUMARC, elas vão retratar a opinião do autor, como se fosse o tema desse texto. Ela vem em linha de frente com a opinião do autor. Essa estratégia aqui, gente, como foi falado, é fundamental para vocês. Fundamental. Vamos supor, olha como é que o aluno tem que ter maldade nas coisas para conseguir eliminar a questão de concurso público. Não existe decoreba em gramática e não existe decoreba em interpretação de texto. Ok? Até para interpretar tem que ter lógica. Gramática tem lógica, interpretação de texto também. Eu mostrei isso e nós conseguimos saborear, né, uma vitória muito gostosa na prova do MPU. Ok? Os alunos gabaritaram a prova de cima e embaixo, com toda assim, convicção do que estavam fazendo. Por quê? O aluno sabe ali o que a banca cobrou e sabe perfeitamente como agir. Tenta raciocinar o seguinte, dentro da FUMARC, isso aqui é muito importante para vocês, mais do que qualquer banca. Por quê? É um texto que geralmente trabalha uma vertente em causa e consequência, não é? Então, quando eu for falar desse tema, esse tema terá um envolvimento, por exemplo, se o meu texto seguiu essa ordenação, existe uma outra ordenação que também é muito importante. Finalidade. Pode anotar também em paralelo finalidade. Mas em ordem de importância, é essa que é a ordem, tá? Vamos supor que eu tenha identificado no mapeamento que eu fiz ali do meu texto, que eu tenha identificado que esse autor trouxe causas e consequências, concordo? Gente, então ele trabalhou um paralelo entre causa e o quê? Consequência. A minha resposta nunca pode trazer só a consequência, como a minha resposta nunca pode trazer só o quê? A causa. Entenderam que não pode acontecer isso? Tá? Então, por exemplo, esse como foi falado, se foi feita uma comparação, não é o carro-chefe, aqui eu coloquei o carro-chefe. Então, por exemplo, quando você faz um levantamento de 100 provas, nessas 100 provas, qual é o perfil da FUMARC? O que ela mais gosta de fazer? Ela segue essa linha aqui, ok? Mas vamos supor que ela tenha trazido ali uma comparação, que não é a tendência dela, mas tenha trazido uma comparação. Comparação você faz, no mínimo, com 2 itens, não é verdade? Você não consegue fazer comparação usando um único item. Então, vamos supor que o tema, a resposta vinha dizendo, retratando um único item. Claro que a resposta já está o quê? Errada. Essa parte aqui, para a FUMARC, é o carro-chefe para que você consiga enxergar melhor o tema. Ok? Vamos pegar as questões, vamos começar a fazer? E aí, no interior das questões, eu vou mapeando com vocês outras dicas. Isso aqui só foi a abertura para que vocês tenham uma visão dela como um todo, para que vocês possam começar de algo mais palpável. Vamos? Peguem para mim os materiais de vocês, por favor. Primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem é o tamanho do texto. Dá uma olhada para mim. Agora, olha o que eu disse a vocês. Não adianta trabalhar com prova antiga. Não adianta. Escuta o que eu estou falando que não adianta. Eu tenho mais de 15 anos de sala de aula. FUMARC não repete. Ok? Ela mantém um eixo, claro. Ela tem um perfil dela. Mas ela consegue elaborar provas distintas. Ela não é boba, concordo? Então, eu tenho que pegar uma prova que seja o quê? Atualizada, tá? É uma banca que consegue direcionar um perfil que seja condizente com o certame que ela vai elaborar. Só que, de qualquer forma, olha o tamanho do texto. O perfil da FUMARC sempre é dispor do tempo do candidato. Ok? Então, olha, qual que seria a necessidade aqui para esse candidato ler esse texto, já tendo uma noção do que ele vai trabalhar?
lê o título, qual que é a dica? Lê o título associado à conclusão. Agora, dá uma olhada que, em relação ao tamanho desse texto, gente, esse texto deu 1 página, quase 2 páginas, concordo? Né? Quase 2 páginas. Vamos aqui observar. Vocês concordam comigo que a conclusão veio aí, o último recuo do parágrafo, ela veio retratada em 4 linhas? Em relação ao tamanho desse texto, uma conclusão pequena ou grande? Pequena. Claro que eu vou me preparar se eu quero ganhar tempo. Não adianta pegar aqui, escuta o que eu estou dizendo a vocês. Na FUMARC, vocês vão ter que saber, a primeira coisa, manipular direito o tempo. Trabalhar com o tempo. É uma prova que geralmente o candidato entrega a prova e chuta algumas questões por não ter tempo de terminar a prova. Ok? Levando em consideração que a língua portuguesa é o carro-chefe nas provas do FUMARC, porém vocês têm outras matérias também, concordo? Então a gente tem que ganhar tempo na minha área. Como que se ganha tempo na minha área, sendo que é uma das provas maiores que se tem na FUMARC? Gente, não comece a ler o texto na ordem normal, porque vai dando no aluno uma adrenalina, e ele lê, e o texto não termina, e ele lê mais, o texto não termina, aí ele já começa a ler só para cumprir tabela. Quando ele chega na metade do texto, ele nem lembra mais do que foi dito lá em cima. Não é o critério certo. Não existe isso em concurso público, principalmente FUMARC. Não dá para ler o texto 2 vezes, combinado? Não dá tempo. Ah, Jacira, eu fui instruída, eu fiz uma aula e o professor falou para eu ler o texto 3 vezes. Tenta ler 3 vezes, você só vai ler o texto. Você vai ler o texto, vai entregar a prova lisinha só com o texto. Aí você chuta as questões. Concordo que não é estratégia? Qual que é a estratégia? A única parte que você vai ter que ler 2 vezes é a parte inerente à conclusão. Combinado? Então, o que vocês vão fazer? Isso mesmo. Vocês vão ler a conclusão, vão primeiro olhar. Ok? Mapear a prova. Faz o mapeamento da prova, um olhar geral. Para esse texto é enorme. Minha conclusão está pequena, já vou ler o parágrafo que antecede o parágrafo anterior. Li o parágrafo anterior associado com o último parágrafo, já vou entender do que esse texto vai tratar. Aí eu vou partir para a leitura dele, aí eu já vou com segurança. Porque aí eu já vou registrar isso aqui, gente. Ó. Olha o que eu já vou partir para buscar. Porque eu já vou ter uma noção básica do que foi o quê? Falado. Entenderam a diferença? Eu vou ter uma noção básica do que foi falado. Eu não sei ainda qual era a opinião dele, ok? E nem de que forma ele tratou esse conteúdo. Mas pelo menos eu já tenho uma noção do que foi falado. Isso aqui eu vou construir lendo o texto como um todo. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos proceder como se nós estivéssemos lá na hora. Então, ó, lê o título associado à conclusão. Manual de Policiamento Comunitário. Então, ó, o assunto da FUMARC, os títulos da FUMARC, geralmente eles retratam uma parte do tema, tá? Se fosse com os planos, seria a metade exata do tema. FUMARC segue uma parte do tema já. Vamos lá. Ao longo desses últimos anos, a violência urbana continuou a crescer e passou a atingir cidades que antes pareciam menos vulneráveis, aquelas de médio e pequeno porte. Nesse período, a população continuou a cobrar das autoridades uma melhora na eficiência das polícias. Essa melhora não depende só das autoridades. Gente, parou aqui. Do que foi falado? Foi falado do aumento de violência, não é? Que algumas cidades estão mais vulneráveis, concordo? Agora, dá uma olhada que aí, logo à frente, já vem a opinião do autor. Vocês observaram? Quando é dito assim, ó, essa melhora não depende só das autoridades. Depende também da crença que a população tem na polícia. Vocês concordam que essa é a opinião dele? Ok? Então, olha, eu já estou, de alguma forma, me preparando para enxergar o tema, não estou? Concordam? Crença que as pessoas podem ajudar a polícia com informações e que essas serão usadas para identificar e punir responsáveis por delitos e por não colocar em risco a vida daqueles que tentaram ajudar a polícia a cumprir seu papel. Sem a colaboração do público, a polícia não pode melhorar seu desempenho e sua colaboração exige confiança. A experiência tem demonstrado que o policiamento comunitário é um caminho seguro para se reconstruir a confiança e credibilidade do público na polícia. Será que eu achei do que foi falado? Achei, não achei? Policiamento, não é? Isso aqui é um policiamento o quê? Falou policiamento comunitário, não é isso? De forma mais específicas, não é? De forma mais específica. Sem a opinião do meu autor? Sei, não sei? Ele é favorável ou não é isso? É.
Concordo? Trabalhando aí que é a forma mais segura e tal, tal. Mas, vem cá, olha a importância de a gente ter isso aqui em linha. Já sei do que foi falado, policiamento comunitário, já sei qual era a opinião dele, ele é favorável a isso, ok? Mas ele disse que para isso aqui acontecer, como tem que acontecer? Como tem que ocorrer? Com a ajuda da população. Concordo? Não é? Que a população tenha confiança ali na polícia e tal, tal. Ou seja, tem que haver uma conduta ali de via de mão dupla, concordo? Então, olha como isso aqui ajuda a entender a prova da FUMARC como um todo. Aí, agora eu vou ler o texto normal. Só que olha a diferença, eu já não tenho medo mais do texto, eu já sei do que foi falado. Eu já vou ler tentando buscar outras estratégias. Gente, não dá tempo. Olha o que geralmente o pessoal de cursinho fala. Não estou criticando ninguém específico, mas estou falando de uma forma geral, porque FUMARC, a estratégia tem que ser outra. Olha o que o pessoal faz com o aluno. Lê o texto. Entende o conteúdo do texto. Depois você volta e mapeia cada parágrafo. Coloca do lado o tópico daquele parágrafo. Concordo? Aí depois você lê, só para ver ali alguma outra coisa assim a mais sobre uma conjunção tal, tal. Já terminou o tempo. Não dá tempo. Ok? Se vocês tiverem mais... Teve uma prova da FUMARC, isso há anos, por isso que eu não falo que não serve como referência. A FUMARC trabalhou 9 textos. 9 textos. Aqui, na área da educação 2018, a prova foi gigantesca. Mais de 20 textos. Considerando que texto, placa é um texto, uma informação política é um texto, uma propaganda é um texto, mais de 20 textos. Agora me diz, vou enfrentar uma prova e a FUMARC, eu já tenho que entender que meu tempo é escasso. Ok? Então, todas as vezes que eu conseguir ler um texto, ganhar tempo e dominar o texto, vai ser bom. Viu como é que aquilo ali funciona? Agora a gente vai ler o texto normal, combinado? Então vamos lá. Vou reler a conclusão minha? Vou reler, só para conseguir finalizar o quê? O conteúdo, né? É a única parte que eu releio. Então vamos ler ali, vamos começar o textinho, o início do texto. O policiamento comunitário, hoje em dia, encontra-se amplamente disseminado nos países economicamente mais desenvolvidos. Aqui, ó, relação temporal, ok? Relação temporal. Hoje em dia e tal, tal. Outra coisa, dá uma olhada aí. Encontra-se amplamente disseminado nos países economicamente mais do que desenvolvidos. Ou seja, eu consigo fazer um paralelo e entender que, cronologicamente, existem países que não são desenvolvidos e outros são. Concordo? Que houve um desenvolvimento ao longo dos anos, tá? Então, jóia. Vamos lá. Sem dúvida, isso é uma conquista desses países. É um texto também, gente, todo cheio de anáfora, vocês observaram? Né? Todo cheio de anáfora, esse, isso, dessa. Pois essa é a forma de policiamento que mais se aproxima das aspirações da população. Ter uma política que trabalhe próxima da comunidade e na qual ela possa crer e confiar. Acreditar e confiar na polícia são considerados elementos essenciais para que a polícia possa ter legitimidade para aplicar as leis, isto é, para a polícia ser percebida pela população como tendo um direito legítimo de restringir comportamentos, retirar a liberdade de cidadãos e, em outros extremos, casos extremos, até mesmo a vida. Ter legitimidade para aplicar as leis significa poder contar com o apoio e a colaboração da população para exercer seu papel. Isso difere da falta de reação da população às ações da polícia, quer por apatia ou por medo, ou ainda da reação daqueles que delinquem. Em qualquer um desses casos, a reação da população já sugere que há um déficit na confiança na polícia. Déficit de confiança na polícia. Nos países economicamente mais desenvolvidos, a adoção do policiamento comunitário decorreu da constatação de que os modelos de policiamento em vigência não eram mais eficazes diante dos novos padrões de violência urbana que emergiram no fim dos anos 1960 e meados dos anos 1970. Ao longo desse período, cresceram em muitos desses países tanto diferentes formas de violência criminal, como também manifestações coletivas, pacíficas ou não, por melhor acesso aos direitos. O desempenho das polícias em coibir a violência criminal ou ao conter ou reprimir as manifestações coletivas adquiriu grande visibilidade e saliência, resultando em muitas críticas. Em decorrência disso, houve, em vários países, forte deteriorização da imagem das forças policiais junto à população. Olha o tamanho desse, gente.
Concordo que se a pessoa lê em ordem, ela já chegou aqui, ela já está aflita, porque ela falou, tá falando da polícia, mas quer o quê com isso? Concordo que a pessoa fica aflita, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Uma pior imagem tem impacto na credibilidade da população na polícia. A falta ou a baixa credibilidade afeta o desempenho da polícia no esclarecimento de delitos e até mesmo no registro de ocorrências. De maneira geral, quando não há confiança, a população hesita em relatar à polícia que foi vítima de violência ou até mesmo de fornecer informações que poderiam auxiliar a polícia a esclarecer muitos delitos. O policiamento comunitário foi adotado nesses países como uma forma de melhorar o relacionamento entre a polícia e a sociedade. Para isso, procurou reconstruir a credibilidade e a confiança do público na polícia e, desse modo, melhorar o desempenho dela na contenção da violência urbana. Gente, metade do texto agora. Olha o tamanho. A adoção desse tipo de policiamento não só exige empenho das autoridades, da comunidade, mas, sobretudo, mudança na cultura policial. Requer retreinamento dos envolvidos, alteração na estrutura de poder da tomada de decisão, com maior autonomia para os policiais que estão nas ruas, alteração nas rotinas de administração de recursos humanos, com a fixação de policiais a territórios. Mudanças nas práticas de controle interno e externo e de desempenho, entre outros. Essas mudanças, por sua vez, exigem também que a decisão de implementar o policiamento comunitário seja uma política de governo, entendendo-se que tal decisão irá atravessar diferentes administrações. O policiamento comunitário leva anos para ser totalmente integrado pelas forças policiais. No Brasil, olha a relação de espaço, observaram? No Brasil ocorreram, olha lá o tempo, ao longo dos últimos 18 anos, várias tentativas de implementar o policiamento comunitário. Quase todas as experiências foram, nos diferentes estados, lideradas pela Polícia Militar. Letra A. Em 1991, a Polícia Militar de São Paulo promoveu um seminário internacional sobre o policiamento comunitário, abordando os obstáculos para esse tipo de policiamento. B. Em 1997, observaram que o tempo é importante? Sentiram? Em 1997, ainda em São Paulo, projetos piloto foram implantados em algumas áreas da capital. C. Nessa mesma época, no Espírito Santo, em algumas cidades do interior do estado, também houve experimentos com policiamento comunitário. O mesmo se deu na cidade do Rio de Janeiro, nos morros do Pavão e Pavãozinho, com a experiência do GEP. Apesar de não ter havido uma avaliação dessas experiências, os relatos dos envolvidos, tanto de policiais quanto da população, revelam satisfação com o processo e com os resultados e insatisfação com o término das mesmas. Ao longo desses últimos anos, olha lá, eu vou reler isso aqui, concorda? Para finalizar ali o que eu fiz, né? Ao longo desses últimos anos, a violência urbana continuou a crescer e passou a atingir cidades que antes pareciam menos vulneráveis. Aquelas de médio e pequeno porte. Nesse período, a população continuou a cobrar das autoridades uma melhora na eficiência das polícias. Essa melhora não só depende das autoridades, depende também da crença que a população tem na polícia. Crença que essas pessoas podem ajudar a polícia com informações e que essas serão usadas para identificar e punir responsáveis por delitos e não para colocar em risco a vida daqueles que tentaram ajudar a polícia a cumprir seu papel. Sem colaboração do público, a polícia não pode melhorar seu desempenho e essa colaboração exige confiança. A experiência tem demonstrado que o policiamento comunitário é um caminho seguro para se construir a confiança e credibilidade do público na polícia. Pessoal, me façam um favor, peguem o caderninho de vocês ou a mesma folha de vocês de exercício e coloquem assim do ladinho, dicas. Nós vamos construir um escopo de dicas, além dessas que foram colocadas aqui no quadro como mapeamento da banca, como perfil da banca, vocês vão construir comigo um escopo de dicas que irão servir como embasamento para a leitura dos textos, tá? Então, ó, coloquem para mim. 1. Grife todos os trechos em que a opinião do autor vier declarada. Grife todos os trechos em que a opinião do autor vier declarada. Gente, apareceu a opinião do autor declarada, de forma declarada? Grifa.
ok? Porque isso ajuda a responder várias questões do FUMARC. Lá na frente, se essa banca fizer, por exemplo, o eixo desse texto com outro texto, o que vai entrar em linha de frente é a opinião do autor. Ela vai em cima da opinião do autor para fazer o encontro dos dois textos, tá? Então, isso é bem importante para vocês. Deixa o caderninho do lado, vamos pegar o exercício. Vamos lá. Então, questão 1. Correto afirmar sobre o texto 1. Então, vamos lá, letra A. Agora, tenta observar o seguinte. Na prova da FUMARC, as palavras são usadas em suas acepções reais. Da mesma forma acontece na prova do CESP. Tá? CESP e FUMARC tem um eixo ali muito estreitinho, muito incomum. Se você usar a palavra X, por exemplo, se você usar assim, olha, vou enfrentar. Ok? Ela quer um sinônimo de enfrentar. Se o texto apareceu enfrentar, eu não posso usar um sinônimo paralelo parecido. Ela quer exatamente uma palavra que siga aquilo ali. Então, nas questões, quando vocês lerem as opções, fiquem atentos ao significado das palavras, tá? Aos verbos, ao significado. Por quê? Às vezes, tudo parece tudo muito certo, mas é uma palavrinha que foi posta que não oferece ali para marcar a questão, tá? Então, vamos lá. 1. Correto afirmar sobre o texto 1. Letra A. O policiamento comunitário visa melhorar a aplicação da lei nas comunidades atendidas. Presta atenção. Não é melhorar a aplicação da lei. Não é a aplicação da lei. Ok? Aí, uma palavra tem dentro que não compete com a estrutura. Ok? Tenta observar que foi dito lá no texto... Né? Olha lá no segundo parágrafo. Acreditar e confiar na polícia são considerados elementos essenciais para que a polícia possa ter legitimidade para aplicar as leis. Ok? Joia. Isto é, para a polícia ser percebida pela população como tendo um direito legítimo de restringir comportamentos, retirar a liberdade dos cidadãos, em casos extremos, até mesmo a vida. Aí vai lá na questão. É o que eu quero correto. O policiamento comunitário visa melhorar a aplicação da lei. Olha lá, o que falou de aplicação da lei lá no parágrafo 2? Possa ter legitimidade para aplicar as leis. Possa ter legitimidade para aplicar as leis. Ok? Então, olha o que eu tenho de problema. O policiamento comunitário visa melhorar a aplicação das leis das comunidades atendidas. Não é melhorar a aplicação da lei. Vocês podem grifar essa parte todinha aí. Ó. Visa melhorar a aplicação da lei. Ok? Ela não visa melhorar... Gente, toma muito cuidado. Por quê? FUMARC não é uma banca boba. Ela coloca para o aluno ali uma frase parecida com o que o texto retratou, justamente para o aluno ler e ler algo muito idêntico e marcar a resposta como correta. Outra coisa, tente buscar na FUMARC, se ela te pedisse uma resposta correta, se vocês ficarem com medo desse tipo de resposta, o que vocês podem ter de procedimento para marcar, para achar a certa? Porque a FUMARC, assim, ela coloca uma muito próxima e uma bem mais certa. Tente marcar aquela que seja condizente realmente com o tema. Que retrate aqui dentro a opinião do autor, que busque a opinião do autor, tá? Então, olha, grifa aí, ó. Visa melhorar a aplicação da lei. Essa parte aí não é condizente com o que o autor falou. Legitimar não é melhorar a aplicação. Ok? Ganhar legitimidade não é melhorar a aplicação. Concordam que é diferente? Sim. O sentido passa muito perto, mas são sentidos o quê? Diferentes, tá? Então, B. A violência diminuiu nos grandes centros urbanos e aumentou nas cidades de médio e pequeno porte. Não foi dito que ela o quê? Diminuiu. Foi dito que ela continuou o quê? A crescer, concordo? Né? E aí ela citou, principalmente, nas cidades de médio e pequeno o quê? Porte. Então, olha, uma palavra encaixada, uma expressão mal colocada. Na letra A, existe um sentido paralelo, mas não é o real que o autor pontuou. Por isso está errada. Na letra B, você tem lá a palavra diminuiu, que não é condizente com o que o autor falou. Ok? Observaram como que a FUMARC pega, assim, coisinhas pequenas? Né? Letra C. É necessária uma mudança de paradigma das autoridades policiais para que ocorra uma rápida integração com a administração pública. Gente, dá uma olhada, é o seguinte. No texto foi falado sobre rápida integração?
No texto foi falado de que se houver essa atitude X ou Y, haverá uma rápida, não. Ok? Aí, de novo, podem grifar aí, ó, uma rápida integração, ok? Prestem bastante atenção no significado das unidades, das palavras. Tem que ser realmente condizente com o que o texto falou. E tem que ser aquela que se aproxima mais do tema, tá? Então, toma muito cuidado. Ficou em dúvida? Não elimina. Põe um asterisco e desce. Tem sempre o melhor. Então, olha lá. D. Dentre as consequências da falta de criminalidade, aí, se o aluno tivesse feito o que a gente conversou em sala, que era ler o texto, o que a gente conversou? Acabou de conversar. Vou ler a conclusão para tentar achar isso aqui, não é? E aí eu vou me preparar para entender de uma forma mais robusta de tudo aquilo que foi retratado ali. Mas à medida que eu for ler esse texto da FUMARC, eu vou ler esse texto da FUMARC usando esse carro-chefe, que é a vertente textual dela. Se vocês tivessem lido o texto e no interior dessa leitura já buscassem ações que foram geradoras, entender assim, o que é a causa? Deixa eu pegar aqui o pincel. O que é a causa? Para ninguém ficar ali sem saber. Causa é tudo aquilo que gera. Ok? E a consequência é o quê? O resultado. Se esse aluno lesse o texto na vertente que a banca gosta, ele acha que é ação. Se ele não lê da forma como a banca gosta, ele vai ficar confuso, vai tentar marcar a letra A. O índice, gente, do pessoal ter marcado a letra A foi imenso. Imenso. O pessoal, na época, marcou a letra A de cima e embaixo. Mas por que marcou a letra A? Porque a letra A pega um pedaço do texto e praticamente parafraseia. Só que nesse ato de reescrever, a reescritura não veio com o mesmo sentido. Eu tenho que ter algo que tenha o mesmo sentido. Presta atenção, para a FUMARC, não adianta vocês buscarem frases prontas que estão no texto, como se essas questões fossem as corretas, entenderam? Ou frases muito iguais que estão no texto, não é a resposta correta, gente. Não é. Ela já faz isso como uma perspicácia justamente para eliminar candidato. Então, eu pego uma partezinha do texto e reescrevo para esse aluno como se fosse uma opção a ser marcada. E aí eu coloco uma coisa muito parecida. Esse aluno vai achar que está certo. Tenta ler o texto nessa ordem aqui, ó. Ok? Em linha de frente. Então, vamos lá. Olha lá a resposta D. Entre as consequências da falta de credibilidade na polícia por parte da comunidade está o medo de fornecer informações e de registrar crimes sofridos. Vocês concordam que esse texto trabalhou a necessidade de se ter o quê? O policiamento comunitário, não é? Ela mostrou que nos países desenvolvidos isso tem refletido ótimos resultados, concordo? E ela mostrou por que no nosso caso isso não reflete um resultado positivo. Não traz um resultado positivo, porque falta em relação à população o quê? Confiar na polícia, concordo? É um trabalho mútuo, é um trabalho em equipe. Se vocês começarem a ler assim, ó, vocês gabaritam a prova da FUMARC. Tá? Ok? Não pensa só ler o texto. Tenta ler, achou o tema e lê aqui, ó. Tá bom? Então, olha lá. Entre as consequências da falta de credibilidade na polícia por parte da comunidade, outra coisa, como é que a banca é esperta, entre as consequências. Quer ver se a resposta virar errada? Se ela falar assim, a consequência é... Porque o autor apontou mais de uma, essa é uma delas. Concordam? Né? Então, olha, é uma resposta mais genérica, observaram? Uma resposta que abraça mais o texto como um todo. Essa é a resposta certa no FUMARC. Prestem atenção, dica 2. Prestem atenção. Começa a usar essas diquinhas para fazer os exercícios. Começa a usar, mas assim, não é deixar do lado, não. É ler antes e colocar em prática. Como que eu vou ler esse texto? O que a Jacira pediu para fazer nesse texto? Façam, gente. Façam da mesma forma que os meus alunos do MPU fizeram com o CESP. E brilharam na prova. Façam nessa da FUMARC. Tá? Ok? Façam o seguinte. Cada banca tem uma postura específica. Se vocês estudarem a postura específica, vocês acertam a prova. Porque vocês se antevêm. Vocês se preparam para o que a prova vai perguntar. É diferente. Vocês não ficam à mercê. Vai ler um texto... Acha lá, lê o tema, lê a conclusão primeiro, identificou o tema, identifica isso aqui. Passou para ler o texto como um todo, vai grifando nesse texto tudo aquilo que gera e tudo aquilo que é resultado. Porque o tema na FUMARC não vem assim, declaradamente uma frase copiada.
ela traz geralmente esse intercâmbio entre resultado e o quê? Causa, que é a base que foi ali do tema nosso. Esse nosso texto, ele foi todo retratado em causas e o quê? Consequências. Então, isso aqui é a base para achar o nosso tema, tá? Então, olha, como eu iniciei o dito? Prestem atenção nas questões que pontuam a vertente textual cobrada pela FUMARC. Qual que é a vertente textual, gente? Essa aqui, não é? Causa, consequência, depois o quê? Tempo, depois o quê? Finalidade. Mas isso aqui em linha de frente. Se vocês lerem o texto da FUMARC pensando nisso aqui, olha, vocês conseguem achar, tá? Geralmente a prova se apropria desse ato para responder em umas 5 a 6 questões na prova de vocês. Ok? 5 a 6 questões. É um número bem significativo, concordo? Tá? Então vamos lá. Então a questão ficou letra o quê? D de dado. Questão 2. De acordo com o texto 1, a adoção de modelos de policiamento foi decorrente. Ô, gente, vem cá. Vamos lá, exceto. Se ela está te perguntando, de novo ela vai voltar aqui, ó. Tenta observar a leitura do enunciado. Quer ver? Olha como é que a banca tem precisão com isso aqui. De acordo com o texto 1, a adoção de modelos de policiamento comunitário foi decorrente. Então, o que originou? O que propiciou? Concordo? Exceto. Então, eu quero aquela que não foi o quê? Decorrente, não é? Então, olha lá. A adoção de modelos de policiamento comunitário foi decorrente, exceto. Vamos lá. Letra A. Das fortes críticas à atuação policial. Isso aí é um dos fatores, isso aí é uma das razões, isso aí é uma das causas para que haja o policiamento o quê? Comunitário. Aqui, gente, de novo, voltando. Enxergaram? O texto tem que ser lido assim. Né? B. Do surgimento de novos padrões de violência. Olha, lá dentro do texto foi dito, nos últimos anos, não é? Concordo? Outras violências, tal. Ok? Então, jóia. Isso também foi uma outra causa, não é? Uma outra necessidade, uma outra causa que corroborou para a existência do policiamento o quê? Comunitário. Tá, vamos lá. Letra C. Da falta de reação da população às ações da polícia. Não, muito pelo contrário. A população reagiu contra os atos policiais, não é? Não acreditando, tal, não dando credibilidade devida, concordo? Né? E aí, em virtude de todos esses itens, aí foi criado o policiamento o quê? Comunitário, ok? Olha lá a letra D. Da necessidade de resgatar a confiança da comunidade na polícia. Concordo? Agora vem cá, uma dica mais saborosa ainda na prova da FUMARC. Uma questão responde a outra. Ok? Uma questão responde a outra. Se o aluno tiver movimento vivo, se ele tiver raciocínio crítico, não, gente, FUMARC não é igual curso plano, não, que você tem que decifrar o que a banca quer no enunciado, para depois tentar achar uma opção assim que possa representar, que seja exatamente assim, uma que possa entrar. Não é uma banca direta, tem uma estrutura específica, ela se modela dentro dessa estrutura para atender o certame. Agora vem cá. Se você tem a certeza da 2, vocês concordam que a 2 dialoga com a 1, nessa opção aqui, ó, na opção E, na opção D? Tenta enxergar como a 2 dialoga com a 1. Volta na 1. Ah, eu fiquei com dúvida na 1. Ajunta uma com a outra. Isso, você tem a resposta. Olha lá. Ah, Jacira, então você quer me dizer também que se eu errar 2, eu errar 1? Não. Não. Vem cá. A estratégia não é essa, não. Vamos pensar aqui comigo? Vamos. Claro que se você tiver segurança que a 12 está correta, você já vai buscar uma outra na questão 1, uma opção que dialogue com a 2. Se você tem certeza que qual é a resposta da 2, gente, vocês vão se valer dessa certeza para fazer o intercâmbio entre as duas questões e achar uma que dialogue. Uma tem que dar continuidade ao assunto da outra. FUMARC, gente, não é esperta nessa hora não, entendeu?
Não é, não. Vocês estão rindo, mas ela não é esperta nessa hora, não. Uma dá continuidade para a outra. Se o aluno pegar isso, ele acerta todas. Já a Síria, mas e se eu marcar uma questão ali errada, eu vou errando todas as outras? Não, porque você tem sempre que pegar uma que dialoga. Então, entre a 2 e entre a 1, qual a opção que dialogou com qual? Entenderam? Você vai buscar na 1 e na 2 as que dialogaram. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, automaticamente, se você, mesmo que você tivesse gabaritado a 1 de forma errônea e a 2 de forma errônea, você ia ler a 1 e a 2, ia ver em qual parte as duas o quê? Dialogam. Você só ia achar o gabarito lá na 1 a D e na 2 a C. Ok? Entenderam como é que é para marcar FUMARC? Então, anota para mim, terceira dica. Gente, depois eu vou cobrar de vocês isso tudo, hein? Posso cobrar isso tudo? Posso? Você fala assim, estão praticando? Posso cobrar? Então tá. Isso, olha lá que bonitinho. Deve. Né? Deve. Coloque aí para mim 3. Então, dica 3. Busque a opção... Busque a opção que mantenha diálogo entre o conteúdo das questões. Busque a opção que mantenha diálogo entre o conteúdo das questões. Combinado? É a forma mais certa de vocês gabaritarem. Aqui, não adianta gabaritar errado e depois tentar encaixar recurso e brigar com a banca, não é? Geralmente o pessoal faz assim, gabarita errado, e aí tenta brigar com a banca, ferro a fogo, para justificar o porquê que gabaritou aquele errado e que havia brecha para marcar aquilo errado. Gente, se for questão de interpretação de texto, FUMARC esquece, porque é muito difícil ela aceitar algum recurso na base de interpretação de texto. Ela pode aceitar recurso quando é gramática, mas é muito difícil ela aceitar recurso na parte de texto, até porque ela se acha a rainha da razão em texto. Então, para aceitar recurso, ela, assim, muito difícil. Recurso de interpretação de texto não tem base legal para dar apoio. Não tem regra para dar apoio. Pode ser um recurso muito bem feito, mas ainda assim ele será subjetivo. Ok? Então, assim, tentem não brigar com a banca, tentem olhar para o que a banca quer, não é discutir com a banca. A banca pensa como? Eu vou responder do jeito que ela quer. Se eu concordo ou não concordo, é outros 500, mas eu vou responder do jeito que ela quer. Tá bom? O objetivo de vocês é entrar na vaga, né? Então, vamos lá. 3. Então, vamos. Tenta lembrar que uma questão tem que dialogar com a outra. Então, vamos lá. Espera-se como consequências diretas de policiamento comunitário, exceto, vamos lá, letra A, parceria no levantamento de informações. Sim, gente, essa parceria com quem? Com a comunidade, né? B, aproximação da polícia com a comunidade? Sim. C, legitimação das ações policiais de repressão? Olha lá, legitimação. Agora vem cá. Fiquem Isso, olha. Legitimar. Legitimar. Olha lá, na 1, que a gente ficou com dúvida, tal, não é? Visa melhorar a aplicação da lei. Legitimar é uma coisa, aplicar é a outra. Aqui veio escrito o quê? Legitimação. Ok? Então, presta atenção nas palavras que foram postas. Olha lá. Legitimação das ações policiais de repressão. Não foi dito lá no parágrafo que, se for necessário, ele pode até matar alguém? Não foi dito? Tem uma parte no texto que fala isso. Isso não é repressão? Quando fala lá, olha, quer ver? No parágrafo 2, fala assim, ó. Pega ali na segunda linha. Para a polícia ser percebida pela população como tendo um direito legítimo de registrar comportamento, de restringir comportamentos, retirar a liberdade de cidadãos, em casos extremos até mesmo que é a vida. Então, é um ato de legitimidade, concordo? E, ó, legitimação das ações policiais de repressão, lá na questão 3, letra C. Sim. Se eu volto lá no segundo parágrafo, eu encontro isso. Legitimação, observaram? Por que a banca que foi esperta e não colocou um outro sinônimo?
Exatamente, porque sabe que se colocar outro sinônimo vai fugir da perspectiva que o autor pontuou. Ok? Então, olha como é que ela empregou a palavra certa no momento exato para você entender assim, ó, aqui a resposta está certa. Né? Então, vamos lá. D. Eu quero errada, concordo? D. Maior autonomia no poder de decisão do policial. Maior autonomia, não. Eu não vou dar autonomia no poder de decisão do policial. Eu vou legitimar a ação do policial. Já, Ciro, mas eu não entendo, não. Dá uma olhada. Quando eu falo dar autonomia, parece... Olha a frase solta. Maior autonomia no poder de decisão do policial. Gente, o policial ele já tem autonomia condizente com o cargo. Condizente com as atribuições policiais. Ele já tem uma autonomia, só que essa autonomia é ali, restrita. Ok? O que se pede não é ampliar essa autonomia. O que se pede é colocar, exatamente, legitimar, ou seja, fazer aquela autonomia funcionar de forma profícua. Entenderam a diferença? Essa é a legitimidade, ok? Então, olha, maior autonomia. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção nas provas da FUMARC. Maior, menor, mínimo, mais, menos. Essas palavras que atribuem significação, que dão ali aumentos e diminuições, elas devem ser vistas com mais carinho, porque às vezes o erro está em cima delas, tá? Até aqui todo mundo conseguiu compreender? Joia. Então vamos lá. Outra coisa que a FUMARC pode fazer aqui, ela pediu no enunciado consequências, não pediu? Toma cuidado que ela podia ter colocado como opção aí uma causa. Entenderam? Ela tem duas formas de trabalhar, quando ela pede consequências no enunciado. Ela pode colocar uma resposta que não seja condizente, uma resposta que seja errônea mesmo, como essa que está aqui é errada, mas ela pode colocar ali uma causa. Aí o aluno lê, não vê onde está o erro. Porque ele vai ler, vai ver que a causa está correta, está no texto, mas não era consequência, era o quê? Causa. Eu percebi que, tipo assim, eu entendi que como meio de se chegar aos objetivos, que tinha que dar uma maior autonomia para o policial. Mas que isso não era consequência direta, não era o que se pretendia. Olha lá, o que a aluna que falou já, Ciro, eu até achei na leitura do texto que tinha que ser um meio de garantir ali a legitimidade do policial, que seria dar a ele uma maior atuação, uma autonomia um pouco maior e tal. Mas que isso aí não seria a consequência, poderia ser uma causa. A FUMARC faz isso. Ela mistura causa com o quê? Consequência. Mas tenham muito cuidado, gente, com as palavras que forem empregadas, tá? Ampliar a atuação, melhorar a atuação, tenham cuidado, tá? Ampliar uma coisa, melhorar é outra, fiquem atentos, tá? Ela trabalha a palavra na sua acepção real. E às vezes uma palavra que foi colocada ali segura a questão todinha, tá? Então vamos lá, questão 3, letra D é o quê? Errônea, né? Sim. Questão 4, vamos lá. O texto, o tipo textual predominantemente é dissertativo. Então ela já te afirmou que é o quê? Dissertativo. Marque a alternativa que não justifica essa afirmativa. Então, eu quero algo que não justifique. Ela pode pegar um trecho do texto e colocar. Ok? Mas ela pode colocar um comentário, que foi um comentário. Então, eu quero a alternativa que não justifica essa afirmativa. Letra A. Observa-se progressão de fatos e sequência narrativa. É a letra A? Ok? Progressão de fatos é a cronologia. Olha como é que a FUMARC trabalha direto ou indiretamente com os critérios. Está vendo essa relação temporal? É cronologia, ok? Esse processo aqui, volta aqui comigo. Quer ver? Ó? Qual é o processo que ela mais atribui? Até na própria relação de linguagem, né? O diacrônico? Sim. Que é um processo de modificação ao longo dos anos. E aí, lá na parte de interpretação de texto, ela vai cobrar também relação temporal. Ela une os eixos, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó. O texto é predominante dissertativo. Marque a alternativa que não justifica essa afirmativa. Observe-se progressão de fatos e sequência narrativa. Gente, claro que eu vou marcar essa, né? Essa não é condizente com o quê? Com a questão dissertativa, com a perspectiva dissertativa. Agora, se só viesse assim, ó, progressão dos fatos. Eu não podia marcar não, tá? Combinado? Porque se eu coloco assim, progressão dos fatos, um texto dissertativo, ele também apresenta progressão de fatos. Todo texto apresenta dois movimentos, retroação e prospecção. Retroação é
todo o movimento que o texto, de alguma forma, apresenta para resgatar uma palavra que já foi citada. Esse, essa, disse, movimento de retroação. Eu prendo a informação que vai ser posta com o que já foi dito. Isso aqui é retroação. Cada informação nova que eu atribuo, o texto é a minha prospecção. Então, o texto ele faz esses dois movimentos. Trazer uma informação nova que se conecte com a informação que foi apresentada. Ok? Então, ele tem progressão de fatos, ele tem progressão de informações. Tá bom? Darcy, você que é um lugar da Marta ter trago assim, coisa mais conceitual, trouxesse um parágrafo. Aí caberia aquela análise dos adjetivos, conversação? Jacira, vamos reportar para o pessoal de casa, né? Jacira, se porventura viesse aqui, ao invés de uma questão mais específica, como veio, né, viesse um bloco, um trecho. A banca foi lá, recortou um trecho e pediu para que eu averiguasse ali qual trecho que é condizente com a linha dissertativa. Ok? Aí vale a dica dos verbos de ação. Eu comentei com os alunos uma dica, foi lá no curso MPU, TCE e tal, CESP. Eu comentei com os alunos o seguinte: a dica dos verbos de ação, essa dica só é válida para quando a banca te pergunta, faz a pergunta entre descritivo e narrativo. Só. Por exemplo, a banca pode retirar um trecho do texto e perguntar para esse aluno se aquele trecho era narrativo ou se aquele trecho era, por exemplo, descritivo. Ok? A dica dos verbos de ação só serve para quando você tem uma disputa entre trecho narrativo e trecho descritivo. Como assim? O aluno às vezes pega um trecho, a FUMARC é mestre em fazer isso, já fiz isso há muitos anos, não tem feito mais. Ela pega um trecho e aí em cima desse trecho, esse trecho apresentava muitos adjetivos, uma gama de adjetivos. Ele tende a achar então, pela presença desses adjetivos, que o texto, que aquele trecho, ele é o quê? Descritivo. Concordo? Então ele vai achar, esse trecho é descritivo, tem vários adjetivos aqui dentro, uns 15 adjetivos, é descritivo. Só que no interior desse trecho, se houver um verbo de ação, o que é verbo de ação? Tira os verbos de ligação de lado, coloca um verbo de ação. Chegou, amanheceu, acordou, dormiu. Ok? Mesmo seja uma ação relativa à natureza. Se houver um verbo de ação, o trecho deixa de ser descritivo e passa a ser narrativo. Porque a narração se importa com a ação. Ok? Agora, por exemplo, não vale essa regra para classificar o texto. Essa regra só vale para quando você tem um trecho e está na dúvida entre descritivo e narrativo. Se houvesse assim, ó, a sala é composta, tal, o é verbo de ligação. Então, ele não impede que a natureza descritiva venha. Agora, um verbo de ação impede a natureza descritiva. Entre narração e descrição, a narração é mais forte. Deu para entender? Mas essa regra você só atribui, essa dica você só utiliza quando vier um parágrafo e aí você ficou na dúvida se aquele parágrafo é descritivo ou o quê? Narrativo. Tá? Então vamos lá. Olha as outras questões, só para a gente ter um levantamento aqui de como funciona. Olha o que a banca colocou. Então marque a alternativa que não justifica essa afirmativa. Tá, é a letra A, né? B. Parte da argumentação estrutura-se na relação causa e consequência. Ah, mas é a relação que ela gosta. Claro que isso aqui é embasamento argumentativo. Concordo? Né? C. Há afirmações consistentes sustentadas pelos exemplos apresentados. Todas as vezes que você utiliza um exemplo, para que esse exemplo corrobore com o que você falou, é uma forma de argumentar. Né? D. Identificações de fatos passados estão relacionados com elementos comparativos. Olha o cuidado. Jacir, identificação de fatos passados. Sabe por que a FUMARC colocou isso aqui? Para o aluno chegar aqui e marcar. Porque na hora que fala assim, ó, fatos passados, o que o aluno, o que o candidato entende? Olha, se retratou um fato passado, é uma progressão e tal. E aí deve ser narrativo. Gente, todo texto, quando ela colocou aqui, indicação de fatos passados, estão relacionados com elementos comparativos. Um texto, ele pode se valer de um fato passado para comparar com algo de agora para dar opinião. Por exemplo, a nossa própria língua. Eu posso pegar como era o fato, como a nossa linguagem era trabalhada na antiguidade e como ela é trabalhada hoje e mostrar o porquê que isso aconteceu. Eu vou ter uma linha argumentativa. Então, o fato de você ter no texto
partes que corroboram com algo que é passado, não traz ali uma natureza estritamente narrativa. Não é por causa disso que é narrativa. Isso pode acontecer na narração, como pode acontecer na dissertação. Deu para entender que não é justificativa? Então, a única que dá aqui é a letra Q. A. Vamos lá. 5. Leia o trecho a seguir, observando o emprego dos sinais de pontuação. Tá, a gente pediu para ler o trecho e observar as pontuações, não é? Só que aí o aluno lê esse trecho todinho de novo. Olha a bobeira, quer ver? Aí o aluno lê o trecho todinho de novo, para depois ir lá nas questões e nas opções e voltar, concordo? Você já leu o comando da questão, não leu? Você já sabe que é para averiguar a pontuação, não sabe? Então, você não vai ler o trecho de novo, não. Esse trecho era do texto, para que você vai ler ele de novo? Para que você vai gastar esse tempo? O que você faz aqui para ganhar tempo? Na prova da FUMARC, gente, o caminho é ganhar tempo. Leia a letra A e, com base na letra A, você analisa o trecho. Pega a B, com base na B, você analisa o trecho. Entenderam que é leitura dirigida? Né? Lê o trecho, depois vê. Não adianta ler esse trecho. Não vai te responder nada, é grande. Olha lá. Quanto à pontuação do trecho, não é correto afirmar. Letra A. Houve apenas uma ocorrência de vírgula para separar oração reduzida de infinitivo. Então, ó, houve apenas uma ocorrência de vírgula para separar oração reduzida de infinitivo. Qual que é a dica? Se esse aluno tem dificuldade de orações reduzidas, deixa essa questão por último. Ok? O que seriam essas orações reduzidas? Elas podem ser reduzidas de infinitivo, de gerúndio e de particípio. Ok? Existem essas três formas de redução. Você vai extrair a conjunção e o verbo vai se adaptar sem essa conjunção, justamente nessas três formas nominais, para que a oração crie o mesmo sentido como se tivesse vindo a conjunção. Agora, vamos lá pensar. Concorda que para o aluno fica mais difícil enxergar isso? Agora, ele poderia também ler o trecho e tentar marcar se existe verbo no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Mas esse verbo no particípio não pode estar junto de outro verbo. Por exemplo, se vier assim, olha, não serve, tá? Concordo que ele está no particípio? Mas isso aqui não é oração o quê? Reduzida. Porque eu tenho verbo auxiliar com o verbo o quê? Principal. Qual que é a pegadinha da FUMARC nesse tipo de trabalho? Já cansei de ver a FUMARC abrir a locução aqui, ó, colocar uma informação interna para afastar o verbo auxiliar do verbo que principal, para o aluno achar que lá na frente existe uma oração reduzida de quê? De particípio. Ok? Tomem muito cuidado. Quando vocês observarem, quando vocês conseguirem no trecho identificar verbos no gerúndio, no infinitivo ou no particípio, a primeira coisa que se faz na prova da FUMARC é averiguar se com esse verbo não existe um outro para trabalhar, para ser auxiliar dele. Porque se vier um outro aqui sendo auxiliar, isso aqui não é oração reduzida. Deu para entender que não pode ser oração reduzida? É uma parte da locução, tá? Então, por exemplo, ao trabalhar o concerto das relações, ao trabalhar, aí beleza, eu tenho uma oração reduzida. Ok? Vou trabalhar, eu não tenho mais oração reduzida. Tá joia? Fiquem atentos com isso. Jacira, vou deixar por último aqui essa questão do infinitivo, porque da oração reduzida de infinitivo. Porque eu estou com medo de não achar ali o verbo e tal, tal. Deixa por último, se for o caso. Né? Então, olha lá. B. Vamos dar uma olhada nas outras e depois nós voltamos. B. Em todos os períodos, houve o emprego de vírgulas para separar adjuntos adverbiais. Não falou em todos? Olha como é que a afirmativa B é mais fácil de você trabalhar do que a A. Na afirmativa B, existe uma generalidade, não existe? Então, quando a banca fala assim, ó, em todos os períodos, então tem que ser em quê? Em todos. Houve o emprego de vírgula para separar adjunto adverbial. Então, significa assim, ó, a vírgula em todos os períodos só veio para separar adjunto o quê? Adverbial. Você vai voltar lá e enxergar, quer ver? Ó? Vamos lá. No Brasil, tá, beleza, adjunto adverbial, não é? Ocorreram, ao longo dos últimos anos, outra adjunto adverbial, concordo? Joia. Aí vamos lá. Várias tentativas de implementar o policiamento comunitário. Quase todas as expectativas foram, nos diferentes estados, a ideia de quê? De lugar, concordo? Liberados pela Polícia Militar em 1991, tem uma vírgula aí? Tempo. A Polícia Militar de São Paulo promoveu um seminário internacional sobre policiamento comunitário. Vírgula, abordando os obstáculos. Vocês estão vendo esse abordando aqui?
Eu tenho uma oração no gerúndio, trabalhada no gerúndio, concordo? Mas eu não achei definitiva, não é verdade? Abordando os obstáculos para esse tipo de policiamento. Em 1997, gente, eu tenho as relações o quê? Temporais. As relações temporais são relações adverbiais. Concordo, né? Ó, vai em todas as vírgulas. Ainda em São Paulo, dá ideia de lugar, não é isso? Vai descendo procurando as vírgulas, precisa ler tudo, não só procura onde tem vírgula. Olha um pouquinho mais para baixo, lá na letra C. Nessa época, não tem uma vírgula? Não é isso? No Espírito Santo, em algumas cidades do interior do estado, vírgula. Observaram que a vírgula veio para trabalhar relações adverbiais? Então a letra B está correta, não está? Joia. Olha lá na letra C. O ponto e vírgula foi empregado para separar orações de caráter sequencial e enumerativo. Sim. Dá uma olhada lá, é isso aqui, ó, que a banca perguntou. Quando vocês estudam direito, vocês têm lá assim, ó, o artigo tal preconiza. 2 pontos, não é assim? 1, tananana, ponto e vírgula. 2, tananana, ponto e vírgula, não é? Para que serve isso aqui? O ponto vai indicar que essa primeira parte terminou. E a vírgula te indica que existe uma relação sequencial ainda. Que esse item 1 vem preso ao item 2, que vem preso ao item 3, até que vem um último item, vamos supor que fosse aqui 4, e viesse um ponto final. Ok? Então isso aqui mantém uma relação que sequencial, ordenativa no texto. Né? Então, joia. O ponto e vírgula foi usado para isso, gente? Foi, não foi? Porque quando ela coloca lá, em 1991, letra A, em 1991, olha como é que é fácil enxergar, da mesma forma que o direito. Lá na terceira linha do trecho, dá uma olhada lá, pela Polícia Militar, 2 pontos, não é? Veio 2 pontos? O emprego desse sinal aqui já te traz uma sequência. E se tem sequência, a sequência tem que ser ordenativa. E foi ordenativa. Como é que eu enxergo essa sequência ordenativa? Letra A, letra B, letra C. Se tem A, B e C era uma sequência. E se era A, B e C era o quê? Ordenativa. Concordo? No final de cada uma dessas unidades veio ponto e vírgula? Veio, então, certinho. Observaram que tem que seguir à risca todo emprego de palavra? Que era uma sequência o quê? Ordenativa. E eu tenho que olhar se é sequência. Né? D. O termo deslocado nos diferentes estados está entre vírgulas para permitir a retomada da locução verbal. Olha lá, vamos lá. Na linha 2. Quase todas as expectativas foram, vírgula, nos diferentes estados, vírgula, lideradas. Foram lideradas. Eu tenho uma locução, não tenho? Sim. Dentro dessa locução, eu tive um distanciamento das partes, porque houve a inclusão de uma informação, não é? Então, que informação que é essa? Não é uma locução? Não é uma informação adverbial? Sim. Concordo que a letra D está correta? Sim. Então, a única que está errada é a letra quem? A. Então, o que eu sugiro? Se o aluno ficar com dúvida nessas questões de orações reduzidas de infinitivo, de gerúndio, de particípio, tente olhar as outras opções, deixar essa por última. A não ser que o aluno tenha muita segurança, concordo, e consiga já achar, localizar. Aí ele faz na ordem. Mas se não tiver, ficar com medo, dá uma olhada nas outras. Porque geralmente, gente, acontece assim. A banca coloca uma ou outra opção mais pesada e questões mais mortas. Entendeu? Tá? Vamos fazer mais questão aqui, antes de vocês irem para o intervalinho? Vamos? Questão 6. Uma companhia aérea lançou o seguinte slogan: às vezes, um pouquinho a mais faz muita diferença. A figura de linguagem presente nesse slogan é... Gente, FUMARC sempre trabalha com figuras de linguagem, principalmente as de cunho tradicional. Ok? Então, ó, tente observar o seguinte, vocês vão ter necessidade de decorar as milhares de figuras de linguagem que existem, mas nem de ficar estudando as milhares de figuras de linguagem, mas aquelas que são as mais corriqueiras, as mais tradicionais, aquelas que dão apoio semântico e sintático, precisam ser estudadas. Por exemplo, o que é isso? Aqui, ó, quem que dá apoio à análise gramatical? Elipse, porque ela adora processo o quê? Elíptico. Eu coloquei em algum lugar aqui, ó. Processo elipse, aqui, ó. Ok? Processo elíptico. Então, por exemplo, eu vou estudar aqui, na figura de linguagem, o que é uma elipse, o que é um zeugma, que é um tipo de elipse, concordo? Né? Eu vou estudar, por exemplo, o que é um anacoluto. Eu vou pegar essas figuras de linguagem, que são figuras de gramática, que dão apoio à gramática, e estudar.
Quais são as outras figuras de linguagem que eu tenho? Nós vamos no interior do curso mexer com essas todas, tá? Então, eu só vou falar, mas depois eu vou pontuar de forma profunda, no momento oportuno. Quais outras figuras de linguagem eu também tenho que saber? Aquelas que dão apoio semântico. Por exemplo, hipérbole, antítese, paradoxo. Eu tenho que estudar. Metáfora. Qual a diferença de uma metáfora e de uma metonímia? Os clássicos eu tenho que estudar. Ok? Tá? E ficar muito atento. Então, por exemplo, aqui, olha. Uma campanha aérea lançou o seguinte slogan. Às vezes, um pouquinho a mais faz muita diferença. Eu tenho um paralelo entre um pouquinho e muita. Então, eu tenho ali, na realidade, dois sentidos que são opostos, não são? Então, tem uma antítese, concordo? Essa estrutura aqui foi super fácil, concordo que foi super fácil? Houve uma questão que a FUMARC elaborou, que aí os alunos choraram muito na época. Ela colocou assim, ó, como uma onda no mar. Pegou a música do Lulu Santos, que não sei se é dele, mas ele que canta, enfim, né? Não sei de quem é a autoria, não me recordo, mas pegou essa música que é conhecida pela voz do Lulu Santos, como uma onda no mar, e fez uma pergunta em cima dessa estrutura de título, como uma onda no mar. Quais figuras de linguagem eram encontradas naquele bloco ali? Gente, o pessoal sofreu demais no dia. Por quê? Como uma onda no mar, aí ela não é boba, ela traz aquilo que permeia, né? Então, ela colocou lá metáfora, e aí ela colocou, por exemplo, metonímia. Ela falou que dentro dessa estrutura, como uma onda no mar, que existiam duas figuras de linguagem. O pessoal só conseguiu achar uma, não achava outra de jeito nenhum. Ela colocou comparação, e colocou sinestesia. Aí a pessoa olhou e falou, gente, eu não acho a resposta, eu não acho a resposta. A pessoa começou a tentar eliminar. Só que aí a banca não é boba, colocou uma outra comparação aqui e metáfora. A banca não é boba. Então, na hora que entrou metáfora, concordo? Metáfora já cai, não já? Não cai? Né? Porque quando você fala como uma onda no mar, esse como não é princípio de metáfora, porque metáfora é uma comparação indireta sem conectivo, não é? Então, metáfora você já exclui, porque aqui na frente era metonímia. Então, você já exclui, concordo? Né? Aí, aqui, comparação e metáfora. O que os meninos marcaram na época? A maioria marcou isso aqui, ó. Porque a maioria pensou assim, como uma onda no mar, o como vai ser a minha o quê? Comparação. E a onda no mar, estão comparando figurativamente com outra coisa. Entenderam? Só que aí a banca trouxe essa resposta aqui, ó. E aí os alunos sentaram, é o que eu digo, não adianta querer brigar com a banca. Os alunos sentaram na época, entrar com recurso. Falaram assim, não, sinestesia não. Qual foi a resposta clássica da banca? Por detrás de todo viés comparativo, você ativa seus órgãos de sentido, não relacionando barreira entre eles para fazer essa comparação. Quando você mistura esses órgãos de sentido, essas relações de sentido, essas relações sensoriais, o que você tem é uma sinestesia. Essa foi a resposta da banca. Então, quando eu falo assim, como uma onda no mar, para saber que aquilo ali é como uma onda no mar, eu ativei o quê? Audição, não é? Todos os meus órgãos, de uma forma direta ou indireta, eu ativei para comparar aquilo como uma onda no mar. Então, a sinestesia, que é a mistura das sensações, veio de forma implícita. Ok? Olha lá a banca perigosa. 7. Vamos lá. Vamos fazer até a questão 10. Eu libero vocês para o intervalo, que a gente encerra essa parte do texto aqui. Questão 7. Sobre ofícios e memorandos, não é correto afirmar. Gente, quando a FUMARC traz questão de redação oficial, ela vai cobrar em linha de frente alguns gêneros que ela pontua no edital, ela geralmente coloca lá no edital, como ela faz, né? Escrivão, ela pontua lá no edital quais ela quer, e ela pergunta em cima das características da redação oficial, concisão, clareza, uniformidade, ok? Ela vem em cima disso muito forte. Então, tem que observar que a redação oficial traz, nós vamos estudar de forma profunda, nós vamos ter um encontro para isso, ela traz relações específicas, características específicas. Por exemplo, meu texto ele tem que ser claro. O que a FUMARC faz? Ela pode colocar assim, ó, assinale a opção em que não haja clareza. E coloca um pronome geralmente possessivo, porque o pronome possessivo, em vários casos, ele traz ambiguidade. O mecânico pediu ao seu funcionário para que levasse seu carro embora. O mecânico pediu ao seu funcionário, beleza, para que levasse seu carro embora. De quem é o carro? Entenderam? O pronome possessivo ele gera muita ambiguidade. Então, quando ela trabalha com falta de clareza, a clareza é um dos princípios da redação oficial. Geralmente, ela joga
Quando ela fala dessa falta de clareza, ela joga em cima do pronome, principalmente possessivo. Né? Vamos lá. Sobre ofícios e memorandos, não é correto afirmar. Letra A. Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais por órgãos da administração pública. Sim. Concordo que isso aqui é questão padrão? Sim. São gêneros oficiais. B. Destinatário, assunto, local e data são itens comuns a ofícios e memorandos? Sim. Sim. Tá? Eu escolhi essa questão a dedo, já quis colocar no primeiro encontro uma questão sobre redação oficial, para que vocês já possam se familiarizando, porque quando for puxar a fundo, isso aqui são itens que são considerados assim, é o padrão na FUMARC. Então, por exemplo, às vezes ela pega ali e pergunta se é da comunicação oficial, se data, tal, direto ela pergunta a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, destinatário, assunto, local e data são itens comuns a ofícios e a memorando. Geralmente o pessoal pensa só no ofício, mas memorando também, tá? Então, isso está certo. Geralmente o pessoal erra essa questão achando que é só característica do ofício, que não compete ao memorando, compete também ao memorando. Vamos lá. C. O memorando é uma correspondência de caráter eminentemente externa, interna. Gente, são questões assim clássicas, tá? Vamos começar pelas clássicas. D. O ofício pode ser dirigido pelo serviço público para particulares? Sim. É uma das condutas do ofício, concordo? Ser direcionado a particulares. Então, a única opção aqui que não cabe é a letra o quê? C. Qual foi a finalidade dessa questão 7? Começar a familiarizar com redação oficial, o jeito que a FUMARC cobra redação oficial. Redação oficial na FUMARC é uma cobrança muito mais pesada do que nas outras bancas. Só que ela traz questões que são questões, assim, tradicionais de cobrança, tá? Principalmente essa questão de data e local, tomem cuidado, porque é inerente aos dois gêneros aqui. Geralmente o pessoal acha que é só de um e não é do outro, tá? 8. A frase em que a regência fere o padrão culto da língua é clássicos de novo a FUMARC traz, tá? Vamos lá. Assistir ao espetáculo do grupo de dança. O verbo assistir no sentido de ver, pede preposição o quê? A. Tá, tenham cuidado com o verbo assistir no sentido de dar ajuda, prestar assistência, porque a preposição é facultativa, tá? Preposição A é facultativa. FUMARC entra aí e pergunta. O verbo assistir no sentido de prestar, de dar assistência, traz como obrigatoriedade o emprego da preposição A. Mentira. Mentira. O emprego da preposição A é um ato facultativo. Combinado? É obrigatório para o verbo assistir no sentido de ver. Obrigatório para o verbo assistir no sentido de ter direito de ser cabível. Nesses dois sentidos, o verbo assistir tem 4 sentidos. Ver, tem obrigação de colocar o A com ele, preposição A. Sentido de ter direito a ser cabível, tem que usar o A. O sentido de dar assistência, ajudar, o A é facultativo. E ele vem no sentido de moradia. Aí a preposição que ele usa é o em. Ok? Tenham cuidado no sentido de dar assistência. A preposição é facultativa. Aí vai mudar, né? De objeto direto para objeto que? Indireto. Ela atribui lá uma consequência lá na análise sintática. Vamos lá. Os trabalhadores rurais moram longe da refinaria. Quem mora longe de algo ou de alguém. Regência correta. Este programa não é compatível com esse computador. Se é compatível com algo. Concordo? Correto também. Os motoboys são responsáveis pelas entregas a domicílio, em domicílio. Quem entrega algo a alguém, mas o domicílio não é um alguém para receber. Ok? O domicílio é o local em que essa entrega será feita. O local em que ela é feita. Então, a entrega é feita em domicílio a alguém. O domicílio não ocupa o lugar de alguém. Enxergar a diferença? Tá? Então, joia. Questão 8, letra o quê? Desde dado. Questão 9. Quanto à concordância. Gente, eu fiz questão de trazer uma prova completa para que vocês possam enxergar o que ela faz no edital equivalente, muito próximo ao edital, por exemplo, de um escrivão, para que vocês possam enxergar como a banca faz, né, com a perspectiva dela. Questão 9. Quanto à concordância com o pronome de tratamento, a estrutura correta é todo pronome de tratamento. Quais são as questões assim, corriqueiras da FUMARC? O pronome de tratamento é de natureza de segunda pessoa? Sim. Presta atenção. Todo pronome de tratamento é de natureza de segunda o quê? Pessoa. Mas leva a concordância para a terceira. Ok?
Ele é de natureza de segunda, mas leva a concordância para a terceira. A FUMARC usa essa simbologia, tá? Dessa forma. Vamos lá, então. Eu quero a correta, estrutura correta. Informo a vossa taranã que vosso prazo está esperado. Vosso não. Concordo, né? Automaticamente esse vosso tinha que ser o quê? Vosso, gente. Não posso colocar vosso. Porque o vosso seria inerente à segunda o quê? Pessoa. E tem que colocar seu. O pronome de tratamento é de segundo, não importa se é vossa excelência, vossa eminência, vossa santidade. Não importa o pronome de tratamento. Todo pronome de tratamento ele leva a concordância para a terceira. Mas é só o verbo que é colocado na terceira, não. O verbo e todos os pronomes correlacionados a esse pronome de tratamento. Se houver um pronome possessivo, ele tem que entrar na terceira. A concordância toda é feita na terceira. Geralmente o pessoal olha para o verbo e esquece do pronome. Não é vosso, é seu, tá? Então, seu prazo está expirado. Requeiro a vossa excelência o seu parecer consubstanciado. Ok, o seu parecer. Observaram que está certinho? Letra B está certa. Letra C, solicita a vossa excelência que manifesteis? Não, que manifeste. Né? Errada. D, encaminho o ofício a vossa naná e aguardo vossas sugestões. Vossa não. Suas. Gente, aí vem a manha. Não interessa qual é o pronome de tratamento que está aqui atrás. Vossa excelência, vossa santidade, vossa eminência, não importa qual é. Todos eles são de segunda, mas a concordância se faz na terceira. Todos os articuladores que envolvem ali um processo estão na terceira, tá? Tem que ficar na terceira. Vamos fazer uma pausa para o nosso café? Vamos. Recobre as energias, tome um café bem robusto e já voltamos todos, tá bom?